Olha aí, você vê as vidraças do Supremo Tribunal Federal quebradas e as pessoas saindo lá de dentro. Elas conseguiram invadir o Supremo Tribunal Federal também, a exemplo do que já havia ocorrido no Congresso Nacional. Chaos in Brazil, as thousands stormed the country's capital protesting October's election results. Supporters... Agora começou a invasão! Começou a invasão! Não adianta! Não adianta! Quebrou tudo, é ao vivo! Eram quase 3 da tarde de domingo, no dia 8 de janeiro de 2023. Uma semana depois da posse de Luiz Inácio Lula da Silva. O Mar Vermelho, que havia tomado Brasília para o início do novo governo, deu lugar a uma horda de bolsonaristas radicais que se vestiram de verde e amarelo para atacar os 3 poderes da República e destruir o que encontravam pela frente, incluindo obras de arte como a tela Mulatas, pintada em 1962 por Di Cavalcanti. Sou brasileira, quer dizer, tenho descendência italiana também, mas estou aqui pelo Brasil. O resultado ainda não saiu. Saiu a fraude. Grupos antidemocráticos estavam reunidos em diferentes pontos do país desde outubro, inconformados com a derrota de Jair Bolsonaro no segundo turno e pedindo intervenção militar para reverter o resultado da eleição. Em Brasília, os golpistas se instalaram num acampamento em frente ao quartel-general do Exército, a 8 quilômetros da Praça dos Três Poderes. E foi de lá que saiu a procissão, que mais tarde iria depredar o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o prédio do Supremo Tribunal Federal. O grupo chegou à esplanada dos ministérios, escoltado pela polícia do Distrito Federal por volta das 2h30. Às 2h50, eles entraram no Congresso e, na sequência, invadiram a Praça dos Três Poderes para tomar a sede da Presidência da República e o STF. Era previsível. Desde que perderam a eleição, apoiadores do ex-presidente seguiram a cartilha elaborada pelo também derrotado Donald Trump nos Estados Unidos. We're going to walk down anyone you want, but I think right here we're going to walk down to the Capitol. And we're going to cheer on our brave senators and congressmen and women. O republicano contestou o resultado das urnas, alegou que as eleições tinham sido fraudadas e incendiou um grupo de radicais que invadiram o parlamento americano. You don't see Capitol Police, you don't see military, National Guard on the scene right now, but you see a lot of protesters going through, breaching Capitol. It is hard to put into words what exactly we witnessed today because we've not seen this before. O roteiro se repetia por aqui, mas não foi suficiente para que o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, tomasse providências. Apoiador de Bolsonaro, Ibanez nomeou o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, para chefiar a segurança pública. E alertado por interlocutores de que a escolha de um bolsonarista para a função poderia ser uma má ideia, o governador não capitulou. Por volta de 1h30 da tarde, Fernando de Souza Oliveira, que exercia o cargo de titular da pasta enquanto Torres passava férias na Flórida, mandou um áudio para o governador do Distrito Federal. Governador, passar o último informe aqui do meio-dia para o senhor. Tudo tranquilo, os manifestantes estão descendo lá do SMU, controlado, escoltado pela polícia. Tivemos uma negociação para eles descerem de forma pacífica, organizada, acompanhada. Toparam, não precisou conter lá em cima ônibus, é um outro ônibus que vai descer. Se descer perto da rodoviária, eles desembarcam ali na Alça Leste e seguem acompanhados pela Polícia Militar. Então, assim, tá o clima bem tranquilo, bem ameno, uma movimentação bem suave e a manifestação totalmente pacífica. 1 hora mais tarde, a Praça dos Três Poderes estava transformada num cenário de guerra. Imagens mostravam golpistas derrubando um policial do cavalo, ateando fogo a uma viatura da Polícia Legislativa e arremessando pedras contra um carro da PM.
Uma ação efetiva da polícia só foi acontecer horas mais tarde. Às 17 horas, pressionado pelas cenas de destruição, o Ibanez anunciou a exoneração de Anderson Torres da Secretaria de Segurança Pública. A liberação total dos prédios que ocupam a Praça dos Três Poderes só aconteceu às 6h30 da tarde, quase 4 horas após o início da invasão. É preciso que essa gente seja punida de forma exemplar. Que essas pessoas sejam punidas de forma a que ninguém nunca mais ouse, com a bandeira nacional nas costas, ou com a camiseta da seleção brasileira, se fingirem de nacionalistas, mas se fingirem de brasileiros, façam o que eles fizeram hoje. Lula, que estava em São Paulo, decretou intervenção federal na capital e, desmoralizado, o governador do Distrito Federal gravou um vídeo pedindo desculpas ao presidente. Quero me dirigir aqui, primeiramente, ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para pedir desculpas pelo que aconteceu hoje na nossa cidade. São verdadeiros vândalos, verdadeiros terroristas que terão de mim todo o efetivo combate para que sejam punidos. Passada a intentona golpista, as forças políticas começaram a se mobilizar para remediar os danos causados pelos bolsonaristas. Os representantes dos três poderes assinaram uma carta conjunta pregando união e repudiando os atos golpistas. Na manhã de segunda, o Exército e a PM do Distrito Federal prenderam 1.200 bolsonaristas e desocuparam o acampamento em frente ao QG do Exército. Restam algumas perguntas sobre a forma como os envolvidos nos atos podem ser responsabilizados. O Código Penal prevê alguns crimes possíveis que podem ter sido cometidos pelos invasores, por policiais e até pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. O artigo 359, por exemplo, considera crime tentar depor, por meio de violência ou grave ameaça, o governo legitimamente constituído. A pena pode variar de 4 a 8 anos de prisão. A destruição do patrimônio público, fartamente registrada em vídeos pelos próprios extremistas, é enquadrada no artigo 163, que prevê reclusão de 6 meses a 3 anos e pagamento de multa. Também é crime no Brasil incitar publicamente a prática de crime, com pena de 3 a 6 meses de prisão e multa. Um levantamento do Instituto Quest, feito a partir de postagens nas redes sociais, mostra que 90% dos perfis reprovam a ação dos golpistas de domingo. Enquanto lideranças de diferentes países prestaram solidariedade a Lula e se colocaram à disposição do presidente, as imagens deste 8 de janeiro rodaram o mundo e deixaram uma cicatriz profunda na democracia do país.